Igreja, com a paz do Senhor, motivo de alegria estar essa noite na casa do Senhor, com a oportunidade de estar ministrando a palavra, culto de missões. Louvo a Deus pela vida da missionária Joselita, que me fez esse convite. Sinto lisonjeado sempre que posso e sou convidado a participar do culto de missões. Até porque muitos são alcançados por pessoas que fazem missões aí fora. Seja aquele que panfleta na rua, aquele que sobe os morros, aquele que faz trabalhos em centros terapêuticos. Há sempre um missionário na rua, há sempre uma pessoa na rua falando de Cristo, e há sempre pessoas sendo alcançadas por um missionário e por uma missionária. Então, esse culto tem importância muito grande. Eu sou grato por mais um convite para estar aqui. Quero convidar os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 12, no versículo 9 e 10. Louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, meus pastores, os obreiros que estão aqui na retaguarda. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida, porque se Deus lhe trouxe aqui neste culto essa noite, é porque Ele tem algo em particular a tratar com você nessa noite. Não é mais um culto, é o culto que Deus preparou para falar ao seu coração. Amém? Que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Fui achar de comprar uma Bíblia nova ontem para poder pregar hoje. Ela não está conseguindo ficar aberta ainda. A velhinha já ficava aberta direitinha. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu quero neste culto estar trazendo algo acerca do apóstolo Paulo. Porque foi um dos missionários, há quem diga que foi o maior missionário do Novo Testamento, aonde ele escreveu cartas, criou diversas igrejas e escreveu cartas às igrejas criadas, advertindo, muitas das vezes ensinando, muitas das vezes encorajando e muitas das vezes disciplinando. E eu gosto muito de observar as escrituras sagradas ao qual o apóstolo Paulo escreveu, porque ele está relatando testemunho de vida, testemunho vivido, testemunho real por ele, testemunho vivenciado, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele conquistou para o evangelho de Cristo. Tudo que ele fez não foi para benefício próprio, em hipótese alguma. Sempre tudo que ele fez ou que ele relatou
foi em benefício do crescimento da obra de Cristo. Eu até brinquei outro dia com os irmãos conversando que aquele encontro no caminho de Damasco foi um encontro que muitos deveriam ter, porque muitos ainda estão cegos de vidas erradas que vivem como Paulo estava vivendo. Paulo tinha carta, tinha autoridade para perseguir o povo de Deus, mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele teve um encontro impactante com Cristo. E eu louvo a Deus por este culto, porque eu estava ainda hoje dando mais uma mastigada no que eu estaria ministrando, e o culto todo falando sobre Paulo, sobre Atos, sobre milagres, sobre vida, sobre alcance de pessoas, porque é o Espírito Santo de Deus que rege essa igreja. Então nós ficamos felizes, porque é Deus quem prepara. E quando Paulo tem aquele encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. A Bíblia diz ainda que ele estava jejuando e orando. E quando eu faço essa leitura aqui de Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, principalmente na sua primeira carta, quando ele escreve já depois de 10 anos da igreja criada, era uma igreja difícil, porque os costumes e a cultura daquele povo ali, daquela parte da Grécia, era um povo que tinha muita idolatria, era um povo que tinha também o hábito de receber costumes de pessoas de fora, porque era um local portuário, era um local onde tinha acesso a muitas culturas e tradições diferentes. Então, o que é que isso poderia ocorrer? A dificuldade era maior das pessoas permanecerem no Evangelho de Cristo. E chegou um dado momento, quando Paulo encontra um irmão de Corinto, ele sente a necessidade de escrever direcionado àquela igreja, mas a igreja estava tão devastada, porque a arrogância, a soberba era muito grande, porque eram pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. Tem um grande teólogo que fala que seria mais fácil ele abrir uma igreja na África, porque consequentemente as pessoas mais necessitadas recebem melhor a palavra de Cristo do que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. As pessoas que têm condições financeiras muitas das vezes são soberbos ao ouvir a palavra de Cristo. Tem que ser uma obra, uma intervenção de Deus muito grande em muitos deles, a ponto de Cristo dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então por aí nós começamos a entender a dificuldade da igreja de Corinto. Além da diversidade cultural, o povo era muito arrogante. Então Paulo começa a escrever na sua primeira carta a Coríntios palavras duras. Ele começa divertindo, ele começa exortando, começa doutrinando, porque o interesse dele é que as pessoas permanecessem em Cristo, mas vivendo Cristo, não as culturas daquela época, porque tem que se converter e se livrar dos maus costumes. Porque tem pessoas que são convencidas e não convertidas. A conversão é mudança de vida, mudança de hábito. A conversão é dizer: eu não pratico mais as coisas erradas que eu praticava enquanto eu não conhecia Cristo. Eu agora sou uma nova criatura. Coisas novas eu tenho que fazer, coisas novas eu tenho que praticar em Cristo Jesus. Então ele começa duro, pesado, mas era necessário, porque eu aprendo que quando é corrigido com o cajado é para melhora das ovelhas. Quando o pastor começa a corrigir forte com o cajado, não é porque ele não gosta não, é porque ele não quer perder o seu rebanho. Quando o pastor começa a pegar pesado, não é porque ele é durão, é brutão não, é porque ele está cuidando das ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos. A igreja estava tão perdida, que chega para Paulo no capítulo 5, uma situação de que um filho estava se relacionando com a mulher de seu pai. Ele disse: eu não sei nem dizer que pecado é esse. Está acontecendo dentro da igreja.
Eu não sei nem se tem escrito algo relacionado. Que tipo de pecado é esse? Mas também é no capítulo 11 que ele começa a ensinar. E aquele ensinamento que ele teve foi revelado do céu, quando ele começa a ensinar sobre a ceia, começa a ensinar como fazer, começa a ensinar quando praticar. Olha, vocês têm, toda vez que vocês forem fazer esse memorial, vocês têm que ceiar, vocês têm que lembrar de Cristo, tem que fazer isso sempre. Por isso da importância, nosso pastor que sempre frisa, da Santa Ceia do Senhor, das pessoas participarem, até que Ele venha, nós temos que estar fazendo esse memorial. Isso foi Paulo instruindo a igreja de Coríntios, porque ele sabia que se aquelas pessoas não praticassem esse memorial, elas certamente teriam mais facilidade de se desviar dos caminhos. Se reúne tempo em tempo, faz esse memorial, pratica, mas tem que estar bem. Não venha de qualquer jeito não, para não ser condenação da sua própria vida. Venha sem mácula, venha sem pecado, peça perdão ao seu irmão. Havia necessidade da dureza da palavra naquele momento. Mas isso não era porque Paulo foi um missionário ruim, não. Isso era porque ele estava dizendo: olha, os caminhos de Deus são caminhos difíceis, caminhos duros. A porta larga, ela leva diretamente para o inferno, mas a porta do céu, ela é estreita. Então, eu lembro quando Paulo escreve também aos Filipenses o que é a verdadeira necessidade de um missionário no campo de batalha. Quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 3, ele diz que ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter de fartura, ele sabe o que é ter bonança. Ele diz: eu sei o que é receber e eu sei o que é dar. Tudo isso em prol da mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo. Ele disse: bem, eu tenho recebido ofertas de algumas igrejas, mas também eu tenho deixado umas têm deixado de me ajudar. Mas Deus tem me abençoado, a obra não tem parado, o crescimento do Evangelho de Cristo tem sido grande. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4, não 3. Ele entende, ele diz até que recebeu certa vez tanta oferta que faltava lugar. Era um emissário de Cristo. Mas quando eu li o seu capítulo 12, ele relata uma situação a qual ele viveu, uma situação ao qual ele fez questão naquela situação de mencionar. E aqui eu tomo, nesse momento, nesse culto de missão, para mim, eu creio que você também vai receber da forma que eu recebi. Porque muitas das vezes a pessoa que está no campo, Paulo foi o homem que evangelizou muita gente, que criou muitas igrejas. Paulo foi o homem ao qual viveu muitas dificuldades, prisões, açoites, apedrejamentos, dormia em chuva, em frio, fugas, fugiu até dos seus próprios irmãos. Mas chega um momento que necessita que alguém dê uma palavra de ânimo e não encontra. Chega um dado momento em que necessita ouvir: ei, eu estou contigo nessa peleja, e não encontra. Eu fiz um paralelo nesse texto quando Isaías vai levar a mensagem de morte para o rei Ezequias, porque Deus tinha advertido e mandou o mensageiro ir até lá dizer: olha, põe tua casa em ordem, porque ainda hoje vai morrer. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias virou para a parede, orou ao Senhor, clamou e disse assim: Senhor, eu já tive uma intimidade tão grande com o Senhor já realizou grandes obras através da minha vida, tenha misericórdia de minha vida. Mas só foi Ele e Deus.
Não tinha mais ninguém ali para poder dar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de dizer assim: busca o Deus ao qual você prega, busca o Deus ao qual você tanto falou, busca o Deus ao qual tanto lhe deu vitória. Não, foi ele, a parede e Deus. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração, Deus atendeu aquele clamor, Deus atendeu aquele pedido de socorro. Ainda que ele estivesse sozinho naquele quarto, virado para a parede, Deus diz: eu estou agindo de misericórdia em sua vida. E o mesmo mensageiro que veio trazer mensagem de morte, vai retornar para trazer mensagem de vida. Aleluias, glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz que ele não sabe se em sonho ou se em arrebatamento ele foi levado ao terceiro céu, e que chegando lá ele viu coisas que aos homens não era lícito falar, coisas inexprimíveis, coisas inefáveis. Algumas traduções vão dizer dessa forma. E ele diz que por causa das revelações que a ele foi dada naquele momento ali, ele agora estava com um espinho em sua carne. Mas ele diz que mesmo que ele contasse, que ele falasse, estaria falando a verdade, mas ele preferia se calar e não falar o que ele viu, porque a glória não era dele, a glória é de Deus. Ele disse: mesmo que eu estivesse falando, eu não estaria sendo soberbo, mas eu prefiro me calar, porque é Deus que tem que aparecer através da minha vida, e não eu aparecer através de Deus. Por causa disso, o mensageiro de Satanás veio ao meu encontro no caminho, ao qual eu roguei ao Senhor para que me tirasse do caminho. Ei, igreja, quantas das vezes nós não vivemos situações como essa, ao qual nós estamos vivendo um momento difícil, um momento ao qual nós necessitamos de uma resposta de Deus, mas Deus já lhe mostrou algo grandioso, Deus já lhe mostrou algo poderoso, e foi dito aqui nessa noite: aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que Deus ainda não falou, é o que Ele está preparando para você, é o que Ele está preparando para a sua igreja. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mesmo ele sabendo disso, porque foi ele mesmo quem pregou, ele necessitou ouvir o Espírito de Deus falar: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Porque quem está no campo de batalha necessita sim de uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Paulo não queria reconhecimento, não. Paulo não queria que igreja nenhuma dissesse: você é o cara, você é o bom, você é quem faz. Não, ele queria que o povo reconhecesse Deus através da vida dele. E muitos estão se perdendo nesse sentido de querer que as pessoas reconheçam ele, e Deus fica lá. Por isso tem muitas pessoas que não firmam em lugar algum, porque nenhuma placa está boa, as placas estão tudo ruim, as placas não prestam, as doutrinas não prestam, as denominações não prestam. É porque a pessoa quer ser reconhecido, e quem tem que ser reconhecido aqui é Deus. Paulo disse: mesmo que eu falasse, não estaria falando mentira, mas eu prefiro me calar, porque a partir do momento que eu falar, vão dizer que eu sou Deus e Deus não é Deus. A minha graça te basta, filho, a minha graça te é suficiente. Ei, é aí que eu vou aperfeiçoando o meu poder. É nessas situações aí, ó. É na dificuldade, é na fraqueza, é nas lutas. Ei, porque quando é fácil, são vocês que resolvem. Quando é na dificuldade, só quem resolve é o poder de Deus. Tudo isso pelo amor de Cristo. Eu creio que eu estou ministrando para pessoas aqui que entrou nessa noite com essa sensação que necessitava ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, porque talvez você está fazendo e está achando que ninguém está vendo, mas Deus fala nessa noite: eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou lhe dizendo: a minha graça te é suficiente.
Porque Paulo disse que não precisava de outra coisa para ser salvo, a não ser a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, muitos são os dons, todos esses aí são válidos, mas o maior de todos os dons é o amor de Cristo. É esse que vai te levar para o céu, é esse que vai te levar para a vida eterna. 1 Coríntios 13. Porque ele fala: antes eu pensava e falava como menino, mas agora eu não sou mais menino, as coisas de menino passou. Você agora é um homem e uma mulher formada. Você agora é uma pessoa criada por Deus. Não tem mais que ter atitudes como menino. E ele fala: pode falar em língua, claro. Pode interpretar as línguas, claro. Pode profetizar. Chegou um momento, quando ele está falando em 2 Coríntios, que a igreja estava tão já fervorosa, que quando um profetizava, o outro levantava e profetizava também, o outro já levantava e profetizava, o outro já ia falar em línguas. Então a igreja já estava renovada através da palavra de Deus. Porque independente da cultura que era principal daquela época, as pessoas tinham que entender que o que tinha que prevalecer era a cultura cristã que estava chegando e renovando vidas naquele lugar. Não era porque era Grécia, tinha 12 grandes templos, eles adoravam, veneravam os deuses. Não, mas Cristo chegou e mudou a história daquele lugar. Poderia ser um dos locais mais espinhosos de se pregar a palavra de Deus, mas Deus disse: é lá que eu quero ganhar almas. Eram 250 mil pessoas livres e 400 mil escravos. Era um local que necessitava de libertação, e Deus enviou aquele homem cheio de Deus para realizar aquela grande obra. Lutero cita que esse espinho na carne que Paulo viveu, que Paulo teve, ele também teve durante a reforma protestante, que era o espinho na carne da perseguição por causa do evangelho. Alguns vão dizer que Paulo sofria de grande enxaqueca e chegou a perder a visão, mas isso não tem nada a ver com o espinho na carne. O espinho na carne que ele carregava era a perseguição por proclamar o evangelho de Cristo. Por isso Lutero diz: olha, aquele espinho que Paulo cita, eu também sinto aqui. Sabe por quê? Porque eu sou perseguido. Tudo isso por pregar a palavra de Deus. Então agora Deus fala para ele: porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Tudo isso por amor de Cristo. Ei, Paulo, porque quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. É porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. Olha, acabei de citar o rei Ezequias. Ele tinha um contato com Deus, ele era uma pessoa ligada diretamente a Deus, mas chegou um dado momento que ele perdeu esse contato com Cristo, perdeu esse contato com Deus. Mas quando ele precisou, ele sabia onde buscar. Por isso que muitos quebram a cara, só deixa para buscar quando está chegando a palavra de morte, a palavra de perdição. Por isso que muitos se perdido aí fora e dentro das igrejas, porque está confortável, está bem, não preciso mais buscar. Mas quando a situação aperta, o primeiro clamor: oh, meu Deus, me tira dessa situação. Por isso eu sou muito fã da passagem quando é mandado buscar um filho para Isaac, uma esposa para Isaac. Quando Abraão dá a ordem a seu servo para ir no local direcionado, ele diz: não vá nos locais aonde o povo não cultua a Deus, vá no local que eu estou te falando. Lá você vai encontrar um povo que serve a Deus, e lá você vai achar uma esposa para o meu filho. Mas ele fez algo muito diferente. Ele ouviu o direcionamento do seu líder, e ele fez uma oração antes de entrar na situação.
Ele orou a Deus dizendo assim: olha Deus, a mulher que sair por essas portas e vier tirar água nesse poço e oferecer a água para mim e aos meus camelos, esta será a serva que será filha, a esposa do filho do meu Senhor. A Bíblia diz que ele mal terminou de orar, saiu uma irmã por aquelas portas. A Bíblia diz que ela vinha com um cântaro para buscar água, para levar para sua casa para beber. A Bíblia diz que ela não somente ofereceu água para o servo de Abraão, mas ela disse: eu quero também dar água aos seus camelos. Quando você ora a Deus antes de entrar na situação, Deus não lhe coloca em situação perigosa ou duvidosa, Deus lhe coloca na situação certa. Quando você vai direcionado por Deus, você não comete o erro. Mas quando agora você é dono de si, quando agora você mesmo faz o que você quer, aí quebra a cara, aí vem para frente pedir oração, pastor. Aí vem para frente pedir oração às irmãs do círculo de oração. Aí vai na casa de um bocado de irmão que tem um contato direto com Deus, para poder desfazer o erro que fez por não consultar a Deus. Tem muitas pessoas dentro das igrejas dessa forma, toma as atitudes sem consultar a Deus, aí depois, meu Deus, indica alguém para me livrar dessa situação. Mas aquele homem diz: ora a Deus. A mulher que sair, ele poderia sair várias. Ele não pediu bonita, ele não pediu grande, ele não pediu com cabelo longo, ele pediu a serva que sair daí e oferecer água para mim e para os meus camelos, essa será a escolhida do Senhor. Ele não estava se importando com a aparência física, ele estava importando com o espiritual que ele colocou ali naquela situação. E Paulo teve muita dificuldade nesse quesito, porque muitos entraram em situações difíceis por fazer aquilo que queria fazer, não aquilo que Deus estava planejando e programando para ser realizado na vida da pessoa. O culto é de missões, e nada melhor do que falar sobre esse missionário Paulo, falar de Cristo, que foi ao qual pregou Paulo, foi ao qual Paulo ensinou e doutrinou várias igrejas. Porque muitos ficam pensando que ser um missionário ou uma missionária é coisa fácil. Não, é uma importância muito grande, é dificuldade muito grande também. Muitos estão preocupados com o status que isso pode dar, mas não estão preocupados com a importância que isso tem dentro de um ministério. E Paulo pregou para tanta gente, ensinou tanta gente. Na hora que ele precisou de uma palavra, era ele Deus. Eu já disse aqui uma vez: multidão não é sinônimo de presença, porque muitas multidões tentavam afastar quem queria chegar em Cristo. A necessidade de você estar contrito com o nosso Senhor Jesus sempre, que eu creio que grandes coisas Ele vai realizar. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque eu estava me recordando hoje que logo mais, daqui a um mês, eu completo 10 anos de convertido, 10 anos dentro desse ministério, que foi aqui que eu me converti ao Senhor. Cheguei com 22 anos, minha esposa e minha filha, e para mim era tudo novo, era tudo difícil, porque você ser um jovem dentro de uma igreja, assembleia, onde o seu pastor está sempre lhe segurando, lhe corrigindo, não é fácil, porque o jovem, o sangue ferve nas veias, e é necessário ter mesmo um rigor maior. E quando eu me converti, logo no primeiro culto, eu fiquei falando: o que é que eu estou fazendo aqui? E eu cheguei sem direção alguma. Mas hoje eu posso dizer aos irmãos
Hoje eu sei para onde eu vou. Posso ter chegado sem nenhum tipo de direcionamento, mas hoje eu lhe digo com toda certeza, eu sei para onde eu vou. Porque eu sei que se Jesus voltasse aqui essa noite e 2 pessoas fossem salvos, um seria eu, o outro seria quem? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que ter a convicção para onde nós vamos. Nós poderíamos ter chegado aqui sem saber para onde iríamos, mas hoje nós sabemos que nós vamos morar nas mansões celestiais. E eu louvo a Deus por isso, porque muitos vão para lugares que é flexível, lugar que é maleável, e infelizmente não estão mais na presença de Cristo, porque é onde tem muita facilidade, há uma dificuldade de permanecer, e aonde há dificuldade, aonde há tratamento, eu creio que Deus está ali, ó, lapidando e trabalhando. Eu venci. Por que você não vai vencer? Cheguei aqui com Kézia com 2 anos. Já estou agora com minha esposa, com Lorena, com 5 meses aí na barriga. E é assim que Deus faz. Lembra até do mensageiro. Evangelista Aldo estava lançando a mensagem da madeira de Gofé. Foi naquele dia. A pombinha saiu e veio com o raminho. Eu disse, eu entendi essa mensagem, eu vou lá, viu? Eu lembro da primeira mensagem que eu ouvi aqui, que eu me converti. Certa feita eu disse ao evangelista Aldo, ele foi lá no Nelson Costa e ministrou essa mensagem. Eu digo, olha ela aí, aperfeiçoou, mudou muita coisa, melhorou bastante. Eu disse, meu evangelista, essa foi a mensagem que eu me converti lá na sede. Porque eu tive um encontro impactante com Cristo. E eu creio que num culto como esse, você também está sendo impactado fortemente por Cristo. E eu creio, assim como Ele transformou a minha vida, assim como Ele firmou os meus passos, assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele me deu direcionamento, Ele vai fazer também na sua vida. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confirmou o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque a Bíblia diz lá em Romanos que com o coração se crê para a justiça, justiça essa dos homens, mas que com os lábios a necessidade da confissão para a salvação eterna. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não é servo, confesso de Cristo, ou que por algum acaso o destino lhe enfraqueceu, como Paulo aqui passou uma dificuldade, e ele rogou ao Senhor que tirasse aquele mensageiro de Satanás do caminho dele, e Deus disse, calma filho, não é assim, a minha graça te basta. Se tem alguém aqui que por ventura do acaso, do mundo aí fora, se desviou dos caminhos do Senhor, e sentiu a necessidade de voltar, vem aqui à frente que nós vamos orar pela sua vida. E se você que ainda não é cristão, servo, e quer fazer uma confirmação de fé com Cristo, vem aqui que nós vamos orar também pela sua vida. Se não há, que Deus em Cristo continue abençoando e preparando novas oportunidades, porque Cristo não é uma última opção, Cristo é a primeira opção. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus